No mangá de Bleach existe um personagem que passa por um dos melhores desenvolvimentos da trama, alguém que passa não só a enxergar melhor as relações humanas, como também a força que a família traz a ele. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Byakuya Kuchiki. Mas pra gente falar do Byakuya da melhor maneira possível, eu acredito que seja válido a gente seguir a ordem em como os fatos nos são mostrados na obra. Isso porque a coisa mais interessante sobre o personagem do Byakuya é justamente o seu desenvolvimento no decorrer dos arcos. A jornada do Byakuya na obra começa bem cedo. Ele é apresentado logo no arco inicial como o primeiro inimigo realmente formidável do Ichigo, sendo o capitão da 6ª divisão do Gotei 13, líder do clã Kuchiki e irmão da Rukia. Nesse início, o Byakuya derrota o Ichigo facilmente e leva a Rukia, sua irmã, até a Soul Society, visto que ela tinha quebrado uma lei daquele lugar, o que acaba motivando o Ichigo a ir atrás dela, dando início ao arco da Soul Society. Eu gosto muito de como o Byakuya é trabalhado nesse primeiro momento, tanto pelo seu papel narrativo, sendo uma, entre aspas, engrenagem que move a obra para frente, visto que ele é quem leva a Rukia para a Soul Society. Ele é a aprovação que o Ichigo e até o Renji precisam enfrentar, algo que chega a refletir, intencionalmente ou não, como o Byakuya se enxergava e agia nesse momento. Como alguém que só obedecia às leis, ele era um capitão, então ele precisava cumprir a sua função independente da sua irmã ser a julgada da vez. Simples assim. Embora mais tarde a gente veja como essa situação é bem mais complexa do que parece. Ao mesmo tempo, é interessante ver como o Byakuya é propositalmente retratado como alguém muito distante a essa altura da obra. Só fala quando é necessário, tem uma reiatsu tão absurda para aquela altura da história que faz todos os personagens ficarem chocados quando ele se apresenta. Ele é algo quase não natural para o que a gente já estava acostumado a ver a essa altura do mangá. Supostamente não se importa com sua irmã, não se importa que ela seja executada, já que ela descumpriu uma regra. O Kubo poderia escolher tratar o Byakuya 100% como uma ferramenta narrativa para representar o quão dentro do sistema ele estava naquele momento. Mas não é isso que ele faz. Ele coloca pequenos acontecimentos que vão forçando o Byakuya a lentamente ir mostrando o seu lado emocional. Momentos como a luta contra o Renji, onde o Byakuya é forçado a se ajoelhar por não estar lutando com tudo desde o começo, e a gente vê uma expressão um pouco diferente do habitual no rosto dele. Ele inclusive reconhece a força do Renji no final dessa luta, ou então a breve conversa que ele tem com a Yoruichi quando ela salva o Ichigo, quando eles iam começar a lutar, também é um bom exemplo disso. Com tudo isso que nos é passado até então, a gente consegue ter uma noção geral do Byakuya. Ele é um homem orgulhoso do seu status, posição e força, alguém que luta para proteger as leis acima de tudo e que pune quem as quebra, mesmo que seja um subordinado leal ou até mesmo um membro da sua família. A construção do Byakuya é feita lentamente durante o arco para que tudo isso se conecte na luta final com o Ichigo, onde a gente finalmente descobre que ele tinha muito mais camadas ocultas. Antes de mais nada, acho válido a gente falar sobre o Ichigo para que a gente possa entender por que essa luta é tão especial. Como eu já falei aqui em outros vídeos, Ichigo Kurosaki é alguém que luta para proteger os seus entes queridos a todo custo, não importando que barreiras ou inimigos ele precise superar. O Ichigo sempre vai lutar para proteger os outros. O contraste com o Byakuya a essa altura da obra é perceptível logo de cara por isso, mas tem muito mais significados ocultos. Ichigo foi até a Soul Society sem medo nenhum, só porque uma amiga sua estava em perigo. Enfrentou adversários extremamente poderosos e realizou feitos completamente absurdos como despertar uma Bankai em dias de treino só para que ele conseguisse ter uma chance real de salvá-la. Enquanto isso, o Byakuya não foi atrás dela por ter se tornado uma pessoa que se apegou quase que completamente à racionalidade. Mesmo que ele tivesse vontade de a salvar, não o faria, pois numa visão geral das coisas, seus sentimentos não poderiam estar acima da lei, acima da posição que lhe foi dada, acima do seu próprio orgulho ou da sua honra. No primeiro arco de Bleach, nós temos uma frase dita pelo Ukitake que cai muito bem em muitos momentos, mas principalmente nessa situação. Existem dois tipos de luta, uma para defender a vida e outra para defender a honra. Nessa luta em específico, cada um deles luta por um desses motivos. Ichigo luta exclusivamente pela vida da Rukia e de seus outros companheiros. A prova disso são cenas como a que ele chega a centímetros de cortar a garganta do Byakuya, mas recua, porque Ichigo não queria matá-lo.
Ele não foi até lá para isso. Enquanto o Byakuya defende sua honra, defende sua escolha de ter ficado ao lado das leis e da racionalidade, ao invés de ouvir seus sentimentos, ele era orgulhoso demais para mudar de ideia e não poderia deixar que ninguém intervisse no seu ideal. Isso é inclusive representado no primeiro poema do Byakuya, que diz o seguinte: não devemos derramar lágrimas. Isso é uma entrega do corpo ao coração. É apenas uma prova de que somos seres que não sabemos o que fazer com nossos corações. Byakuya retrai constantemente seus sentimentos, e tudo isso é posto à prova nessa luta contra o Ichigo. A luta entre os dois é um grande espetáculo em todos os aspectos, narrativo, simbólico, a coreografia da luta em si é absurda, e a resolução dessa luta também é incrível. Após o conflito final dos ataques, Byakuya admite a derrota e nós descobrimos a sua história, sobre como ele perdeu a sua esposa e isso o motivou a proteger a Rukia, já que a Rukia era a irmã de sua esposa que ele adotou, a família do Byakuya adotou a Rukia após a morte da esposa do Byakuya. Então, eles nem eram irmãos de sangue. Ao mesmo tempo que também prometeu a seus pais que honraria seus compromissos como capitão e líder do clã Kuchiki. Então, quando a Rukia é condenada à morte, o Byakuya se vê em um impasse cruel e impossível. Abrir mão do seu orgulho e se entregar aos sentimentos para salvar a Rukia, ou deixá-la morrer e manter o seu orgulho intacto. Ele escolheu o que julgava ser a opção mais racional, manter as leis acima dos sentimentos. Mas quando ele é derrotado pelo Ichigo, é quando ele percebe que fez a escolha errada. Por isso, Byakuya se joga na frente do ataque do Gin quando ele tenta atingi-la, mesmo que isso significasse que ele poderia morrer, já que ele estava muito ferido depois da luta do Ichigo. Agora, ele iria proteger a Rukia, custe o que custar, assim como ele havia prometido antes. No arco da invasão ao Recomundo, isso continua sendo trabalhado. O Byakuya enfrenta o Uzumari, o espada número 7. Eu considero essa luta bem esquecível, na verdade, não que ela seja necessariamente ruim, mas é que o Recomundo tá recheado de muitos outros momentos muito bons, então esse aqui acaba ficando bem de lado. Porém, essa luta tem alguns pontos bem interessantes. A começar pelo próprio comportamento do espada. O Uzumari é talvez o espada mais leal ao Aizen e trata ele como uma real divindade. Alguém que não expressa seus desejos próprios, só se importa em seguir o seu mestre. É um paralelo quase direto de como o Byakuya era em relação às leis da Soul Society. Além disso, o Uzumari também tinha como alvo principal a Rukia, que havia eliminado o Aronieiro e agora estava caída no chão. O Byakuya tem que derrotar o Uzumari não só para provar que não é alguém como ele, como também para mostrar na prática que ele iria proteger a Rukia de agora em diante. E é exatamente o que ele faz. Durante a luta, inclusive, o Byakuya ressalta diversas vezes que aquela luta não é apenas um simples momento de um Shinigami eliminando um Hollow. O Uzumari iria morrer, pois tentou ferir o orgulho do Byakuya, no caso, a Rukia. Depois disso, no arco dos Fullbringers, nós temos um dos melhores momentos do Byakuya, na minha opinião, que é a sua luta contra o Tsukishima, o momento onde o desenvolvimento dele é colocado à prova, por causa do poder do Tsukishima, o Book of the End. Quem é cortado pela espada do Tsukishima é afetado pelo poder e tem o Tsukishima entrando dentro do passado dessa pessoa. O Tsukishima se insere no passado das pessoas que ele corta. Portanto, qualquer pessoa cortada pelo Tsukishima está sujeita a ser influenciada e mudar de lado a qualquer momento depois de receber um ataque. Mas com o Byakuya não é isso que acontece. Isso porque o senso de si que o Byakuya possui é tão forte, o orgulho dele é tão forte, que ele consegue se manter firme mesmo depois de ser cortado pelo Tsukishima. A cena que representa tudo isso é a frase que ele fala após derrotar o Tsukishima. Você pode até ser alguém importante para mim, mas levantou sua espada contra Ichigo Kurosaki e isso é algo que eu não posso perdoar. Eu gostaria de encerrar essa análise falando sobre um tópico em particular, que é a situação bem estranha que a gente tem com o Byakuya no arco da Guerra Quincy. A começar, ele tem sim um bom desenvolvimento aqui, isso porque tínhamos visto o lado, entre aspas, humano do Byakuya se desenvolver, mas a gente não viu o lado capitão dele, o orgulho dele propriamente dito. E esse é o momento para isso. Quando os Quincy's invadem a Soul Society, a divisão do Byakuya fica frente a Asnod, o Sterner Eater da letra F. O Byakuya é afetado pela habilidade dele, sentindo os efeitos do medo tomarem o seu corpo. E quando o Asnod rouba sua Bankai e a usa contra o próprio Byakuya, ele e todo o local é reduzido a uma pilha de escombros. Eu vejo algumas pessoas criticando esse momento com certa frequência, afinal, se analisarmos ele bem friamente, talvez teria sido uma escolha melhor o Range deixar sua Bankai ser roubada para que o Byakuya finalizasse o inimigo e não o contrário, que é o plano que eles fizeram. Mas isso é algo que o Byakuya nunca faria. Ele não colocaria um subordinado dele nessa linha de frente dessa forma.
Se alguém deveria sacrificar algo para vencer, esse alguém seria o próprio Byakuya. Agora, se ele fez isso para proteger o Renji ou só para manter o seu orgulho de pé, é debatível, mas eu diria que é um pouco dos dois. Quando o Ichigo chega ao campo de batalha, ele vê o Byakuya extremamente ferido e à beira da morte. É uma cena bem emocionante, o Byakuya chora, pede pro Ichigo proteger a Soul Society, pede desculpa por não ter sido capaz de proteger os seus subordinados. Narrativamente falando, aqui seria a morte perfeita para o personagem. O Byakuya teria passado pelo seu desenvolvimento completamente de forma perfeita, terminaria sua jornada de uma maneira triste, mas ainda assim se mostrando íntegro em tudo que ele acreditava. Porém, não foi isso que aconteceu. O Byakuya sobreviveu aos eventos dessa primeira invasão, e existem algumas teorias de que era para ele realmente ter morrido aqui, e o Kubo só mudou isso por causa de supostas ameaças que recebeu de fãs, visto que o Byakuya era um dos personagens mais populares da obra. Se isso é verdade ou não é algo que a gente provavelmente nunca vai saber, mas eu sinceramente não duvido que tenha sido o caso. O segundo poema dele talvez também simbolize que era realmente para a morte do Byakuya vir nesse momento. Ele diz o seguinte: mesmo que eu me disperse e nunca mais floresça, eu me disperso como uma chama, lindamente. Enquanto eu pesquisava para fazer esse vídeo, eu me deparei com esse poema, e eu mesmo não consegui entender muito bem como encaixar ele no contexto dessa cena em específico. Porém, pesquisando mais a fundo, eu descobri que a palavra usada em japonês, que foi traduzida para dispersar, é geralmente usada para se referir a folhas caindo no outono, muito provavelmente simbolizando a derrota e possível morte do Byakuya nas mãos da própria Bankai, que é feita de lâminas em formato de pétalas de flor. Essa palavra, inclusive, é uma tradução possível para o comando de ativação da Shikai do Byakuya. Depois desse momento, a gente não tem mais tantas cenas extremamente significativas para o personagem, o que talvez seja o real indício de que a jornada dele originalmente acabaria na primeira invasão dos Quincy's, e isso foi mudado posteriormente. Pelo menos a sobrevivência do personagem nos rendeu algumas cenas bem interessantes, e uma das melhores cenas da guerra na minha visão, que é quando a Rukia usa sua Bankai e o Byakuya a elogia, dizendo inclusive que estava orgulhoso dela naquele momento. Além de que o Byakuya também é extremamente útil na luta final, na parte final, na luta contra o Gerard. É realmente bom como o Kubo trabalhou o personagem do Byakuya, indo de alguém frio e distante para alguém que se orgulha de sua família e subordinados, e não só de si mesmo. Um personagem que só melhorou, mas não mudou a sua essência. Um exemplo perfeito de desenvolvimento. Mas bem, acho que por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!